A Era Vitoriana, um período de grandiosidade e progresso inegável, muitas vezes é lembrada por sua arquitetura imponente, avanços tecnológicos e uma rígida moralidade. No entanto, por trás da fachada de decência e decoro, espreitavam segredos que desafiam a imaginação. Práticas tão estranhas que nos fazem questionar a própria sanidade da época. Era um tempo onde a inovação florescia lado a lado com superstições obscuras. E o brilho do progresso era constantemente obscurecido por sombras de costumes bizarros. A morte, por exemplo, não era meramente um fim, mas um espetáculo a ser encenado com uma teatralidade quase obsessiva. A cultura vitoriana abraçava o luto de maneiras que hoje consideramos macabras. Não era incomum que famílias, num esforço desesperado para reter a presença de seus entes queridos, encomendassem fotografias post-mortem. Corpos sem vida eram arrumados em poses que simulavam a vida, olhos pintados nos retratos para dar a ilusão de um último olhar. E até mesmo crianças eram fotografadas como se estivessem apenas dormindo. A viúva Elisa, por exemplo, após a perda de seu amado Edward, encomendou uma série de retratos póstumos, vestindo-o com sua melhor roupa de domingo, um buquê de lírios brancos em suas mãos pálidas, na vã tentativa de congelar o tempo e a dor. Ela chegou a usar uma mecha do cabelo de Edward entrelaçada em um broche, uma lembrança gélida e constante de sua perda. Essas joias de luto, feitas com o cabelo dos falecidos, eram símbolos de uma tentativa desesperada de controlar a dor através de rituais, mas apenas serviam para aprofundar a melancolia que pairava sobre a sociedade. A linha tênue entre honrar os mortos e uma fixação mórbida era frequentemente cruzada, revelando uma sociedade presa em seu próprio luto elaborado. Mas se a morte era um palco para rituais estranhos, a vida cotidiana não ficava muito atrás, especialmente no campo da medicina. As curas vitorianas eram, para dizer o mínimo, chocantes. Médicos da época, com uma compreensão limitada da fisiologia e da higiene, recorriam a tratamentos que hoje nos parecem mais tortura do que terapia. Mercúrio era prescrito para uma infinidade de doenças, desde sífilis até constipação, envenenando os pacientes lentamente. O ópio, um poderoso analgésico e entorpecente, era usado para praticamente tudo, desde dores de cabeça até histeria feminina, criando uma legião de viciados sem que ninguém percebesse o perigo. Cirurgias eram realizadas sem anestesia adequada ou, o que é ainda mais alarmante, sem qualquer preocupação com a higiene. O cheiro de sangue e infecção era uma constante nos hospitais, e a taxa de mortalidade pós-operatória era assustadoramente alta. Enquanto isso, as cidades vitorianas eram um caldeirão de doenças e imundície. Esgotos a céu aberto, lixo acumulado nas ruas e a falta de água potável limpa criavam um ambiente propício para epidemias como cólera e febre tifoide. A tensão era palpável. O desespero por alívio em meio a tamanha ignorância científica era uma realidade brutal. Quantos sofreram ou morreram por essas curas e pela falta de saneamento? A pergunta ecoa através do tempo, um lembrete sombrio da fragilidade da vida naquela era. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Mas a crueldade não se limitava aos rituais de luto ou à medicina. A sociedade vitoriana guardava segredos ainda mais sombrios sobre seus próprios cidadãos, especialmente aqueles que viviam à margem, em um mundo onde a decência era uma máscara fina sobre uma realidade brutal. Se a morte e as práticas médicas vitorianas já eram assustadoras em sua barbárie e desumanidade, imagine a vida para aqueles que se encontravam nas margens da sociedade, os vulneráveis, os desamparados ou simplesmente os inconvenientes. A era vitoriana, com toda a sua pompa e circunstância, revelava um lado sombrio e opressor para aqueles considerados diferentes ou problemáticos. Os asilos, por exemplo, não eram refúgios para os doentes mentais, mas sim prisões disfarçadas, onde a desumanização era a norma e a cura, uma quimera distante. Nesses locais, métodos brutais eram empregados sob o pretexto de tratamento. Confinamento solitário prolongado, camisas de força apertadas até a asfixia, banhos gelados forçados e, em casos extremos,
até mesmo lobotomias primitivas. A ideia de direitos humanos para os loucos era inexistente. O mais perturbador era a facilidade com que pessoas eram internadas por motivos triviais. Mulheres que demonstravam independência, tédio com sua vida doméstica, ou simplesmente expressavam opiniões fortes demais, podiam ser rotuladas de histéricas e trancadas. Homens com dívidas, ou aqueles que não se encaixavam nos padrões sociais rígidos, também podiam ser despachados para esses infernos na terra. Sarah, uma jovem de 20 e poucos anos, encontrou-se presa nesse pesadelo. Sua loucura era, na verdade, uma inteligência aguçada e um espírito indomável que se recusava a aceitar as convenções sufocantes de seu tempo. Após uma discussão acalorada com seu pai sobre um casamento arranjado que ela veementemente rejeitou, Sarah foi declarada desequilibrada e internada em um asilo. Lá, ela enfrentou a terrível realidade de tratamentos desumanos e a constante ameaça de perder sua própria identidade. A cada dia, Sarah lutava para provar sua lucidez, para manter a chama da razão acesa em meio à escuridão e ao desespero que a cercavam. Ela observava os outros internos, alguns realmente doentes, outros apenas vítimas de um sistema cruel, e a tensão era palpável. A sensação de estar presa, de ter sua liberdade e sanidade roubadas por um sistema que a desumanizava, era um tormento constante. A esperança de escapar parecia diminuir a cada dia, mas a chama de sua resistência ainda ardia, teimosa e frágil. E se a vida adulta nas margens era uma luta, a infância era ainda mais cruel. Longe da imagem idealizada de crianças bem vestidas e brincando em jardins, a era vitoriana foi um período de exploração infantil em uma escala chocante. Milhões de crianças, algumas com apenas 5 ou 6 anos, eram forçadas a trabalhar em condições desumanas para sustentar suas famílias. Minas de carvão, fábricas têxteis, indústrias de fósforos e as perigosas chaminés dos lares ricos eram seus locais de trabalho. Nas minas, pequenos corpos eram ideais para se espremer em túneis estreitos, arrastando pesados carrinhos de carvão por horas a fio, na escuridão e no perigo constante de desabamentos. Nas fábricas, dedos minúsculos manipulavam máquinas complexas, resultando em acidentes horríveis e mutilações. Os limpadores de chaminés, muitas vezes órfãos ou vendidos por seus pais, enfrentavam queimaduras, sufocamento e doenças pulmonares crônicas, morrendo jovens e esquecidos. A inocência era roubada antes mesmo de ser plenamente vivida. A visão de crianças com rostos sujos de fuligem, mãos calejadas e olhos vazios, era um lembrete constante da hipocrisia de uma sociedade que valorizava a família e a moralidade, mas explorava seus próprios filhos de forma tão brutal. A tristeza e a indignação diante dessa exploração são sentimentos que transcendem o tempo, ecoando a dor de vidas roubadas. A era vitoriana não era apenas sobre progresso, mas sobre a corrupção da alma humana e as escolhas desesperadas que as pessoas faziam para sobreviver, revelando um lado sombrio que muitos preferiam ignorar. Em meio a tanta escuridão, a linha entre o certo e o errado se tornava tênue, quase imperceptível. A era vitoriana, com sua fachada de decência e progresso, forçava as pessoas a fazerem escolhas desesperadas, revelando quão longe a humanidade poderia ir em nome da sobrevivência, ou, paradoxalmente, do avanço. Uma das práticas mais bizarras e moralmente ambíguas da época era o roubo de cadáveres, uma necessidade sombria que alimentava o florescimento das faculdades de medicina. A demanda por corpos humanos para estudo anatômico era imensa, mas a oferta legal era escassa, limitada aos corpos de criminosos executados. Com o crescimento das escolas de medicina e a ânsia por conhecimento, uma indústria clandestina surgiu: os resurrectionists, ou ladrões de corpos. Esses indivíduos, muitas vezes de moralidade questionável, profanavam sepulturas sob o manto da noite, exumando os recém-enterrados para vendê-los a cirurgiões e anatomistas. A lei era clara. Desenterrar um corpo não era considerado assassinato, mas sim um roubo de propriedade, o que tornava a punição relativamente branda e, portanto, o crime atraente para os desvalidos. O conflito moral era palpável. De um lado, a profanação dos mortos, a angústia das famílias
e a quebra de um dos tabus mais antigos da humanidade. Do outro, a necessidade premente de avanço científico. Sem o estudo de corpos reais, a medicina estagnaria, e a compreensão da anatomia humana, essencial para qualquer cirurgia ou tratamento, seria comprometida. Era uma dança macabra entre a ética e o progresso, onde a ciência, faminta por conhecimento, fechava os olhos para os métodos obscuros que a alimentavam. Um jovem estudante de medicina, com o rosto pálido e os olhos arregalados, observava com pavor e fascínio a cena que se desenrolava sob a luz bruxuleante de uma lanterna. O ar frio da noite cortava a pele, mas não era o frio que o fazia tremer, e sim a visão dos homens, figuras sombrias e silenciosas, desenterrando um caixão. O som abafado da pá batendo na terra, o ranger da madeira quando o caixão era aberto, e, finalmente, a visão pálida e inerte do corpo. Ele era um idealista, vindo do interior com a promessa de curar. No entanto, para aprender, para realmente entender a complexidade do corpo humano, ele precisava ver, tocar, dissecar. A ética de seus estudos colidia brutalmente com a moralidade daquele ato. Seu estômago revirava, mas uma parte dele, a parte ávida por conhecimento, sentia uma estranha e culpada excitação. A tensão era quase insuportável. Cada sombra parecia esconder um guarda. Cada ruído distante um alerta para a descoberta iminente. O corpo foi retirado apressadamente, envolto em um lençol, e levado para a escuridão da carroça, em direção à faculdade, onde o silêncio da noite seria substituído pelo sussurro das lâminas e pela sede de aprendizado. Ele estava dividido entre a repulsa e a compreensão da necessidade, um reflexo perfeito da era em que vivia. A era vitoriana, com todos os seus mistérios e contradições, nos lembra da complexidade inesgotável da natureza humana. Por trás dos avanços tecnológicos, da moralidade rígida e da expansão imperial, espreitavam práticas que hoje nos parecem bárbaras, mas que, na época, eram vistas como respostas desesperadas a desafios igualmente desesperadores. A obsessão com a morte, as curas médicas chocantes, a desumanização nos asilos, a exploração infantil e o sinistro comércio de cadáveres são testemunhos de uma sociedade em constante busca por entendimento e controle, muitas vezes à custa da dignidade humana. Contudo, ao analisar esses fatos bizarros, não devemos apenas julgar, mas também refletir. A superação de muitas dessas barbáries se deu através do próprio progresso moral e científico que a era vitoriana, paradoxalmente, semeou. A busca por conhecimento, por mais sombrios que fossem os caminhos iniciais, eventualmente levou a uma medicina mais humana e eficaz. A luta contra a exploração e a desumanização pavimentou o caminho para direitos e proteções que hoje consideramos fundamentais. A história da era vitoriana é um espelho. Ela nos convida a questionar nossas próprias sociedades, a enxergar as contradições e os fatos bizarros de nosso tempo. O que hoje consideramos normal ou aceitável será visto com horror pelas gerações futuras. Aprender com o passado não é apenas memorizar datas e eventos, mas compreender a evolução das ideias, dos valores e da própria humanidade. É um lembrete pungente de que a jornada rumo a um futuro mais humano e justo é contínua, e que cada geração tem a responsabilidade de olhar para suas próprias sombras e buscar a redenção.